Estamos ao vivo. Olá! Estamos ao vivo. Que coisa boa, mais uma quarta-feira com você. E a gente tá feliz assim porque nós estamos pulando o carnaval, não é isso, Paulinha? Pulando carnaval. Quarta-feira de cinza. Sozinhos, Exato. E olha a gente aqui pulando carnaval com você, sozinha não. Com você. Verdade. Pra você que não me conhece, eu sou a Júlia. Eu sou a Paulinha. E nós ensinamos fábricas de alimentos para animais a se registrarem e a ficarem no risco regulatório zero. Mas antes de explicar o risco regulatório zero, a Paulinha vai explicar o que é o BPF no ar, já que nós estamos no segundo episódio da segunda temporada. O que é, Paulinha? O BPF no ar da Vialiflix. O BPF no ar é o nosso programa de consultoria online gratuita em que a gente responde todas as perguntas que vocês nos fazem no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube também. Exatamente. Nós estamos retomando o BPF no ar, né? Que é esse programa de consultoria gratuita com este segundo episódio, tá bom? E agora que a Paulinha explicou o que é o BPF no ar, eu vou explicar o que é o risco regulatório zero. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. O risco regulatório zero é o melhor lugar do mundo. No grau zero você não tem multas, você não tem interdição, você não tem apreensão de produtos, você não tem cassação e nem cancelamento de registro. Ou seja, você pode fabricar e vender com tranquilidade, sem medo do mapa. E a gente fala que para ficar no grau zero do risco regulatório, os quadrantes, tá? As 4 partes iguais da circunferência do alvo, que é o grau zero, precisam estar bem desenvolvidos e fortes na sua fábrica. E aí, Paulinha, me mostra quais são esses quadrantes. O primeiro quadrante é o quadrante 1 das instalações e dos equipamentos que ajudam. O quadrante 2 é o dos procedimentos possíveis. O quadrante 3 é o dos colaboradores engajados. E o quadrante 4 é da equipe técnica e de qualidade preparadas. E olha, o primeiro quadrante é tão importante que quando o mapa vai registrar a sua fábrica, a primeira coisa que ele faz é aprovar as suas instalações, auditar as suas instalações. E é por isso que hoje nós vamos falar que é isso que te falta para adequar o lavatório e aprovar a sua fábrica. E eu preciso te falar que tem um item, o número 15, tá? Do termo de fiscalização prévia ao registro, que é o checklist que o Ministério usa para auditar a sua fábrica, que fala exatamente disso. Lavatórios adequados nas áreas de produção, quando necessário. Mas antes de começar a falar sobre a adequação do lavatório, eu preciso te dizer que nós não estamos ao vivo. Estamos vindo do passado para o seu presente. E aí, hoje a gente tá pulando carnaval na roça, eu na minha, a Paulinha na dela. Então, como a Nossa Senhora do Wi-Fi curte pular carnaval e pedir para ela funcionar perfeitamente em 2 roças ao mesmo tempo, na quarta-feira de cinzas, seria uma missão quase impossível para ela. A gente resolveu disponibilizar esse BPF no ar para ilustrar o segundo episódio da segunda temporada do BPF no ar, porque às quartas-feiras, às 4 horas da tarde, a gente tem um compromisso com você. E a gente cumpre o nosso compromisso. Não é isso, Paulinha? Isso aí. Então, fica aqui que vai valer a pena. E eu quero te lembrar que se você tiver qualquer dúvida, o que você tem que fazer, Paulinha? Coloca as dúvidas aqui nos comentários que mais tarde a gente vai responder, né? Exatamente. A gente vai olhar as suas dúvidas e vai responder. E olha, dá um oi. Fala aí de onde que você é, o que você está fazendo aqui com a gente, como você nos conheceu. A gente quer conversar com você aqui no chat. Então, por favor, coloque aqui nos comentários do vídeo que a gente vai falar com você. E agora, tenha uma boa aula. Então, vamos lá. O que tem no anexo 1 da IN04, que não caiu e nem vai cair, falando sobre lavatório, tá? Lá no item 4.3.16, as instalações para lavagem das mãos na área de produção, quando a natureza das operações assim o exigir, devem estar convenientemente localizadas, serem adequadas e providas de tubulações devidamente sifonadas que transportem as águas residuais até o local de deságue. E lá no item 5.5,
o emprego de equipamento de proteção individual na manipulação de alimentos, como luvas, máscaras, tampões, aventais e outros, devem obedecer às perfeitas condições de higiene e limpeza destes, e, no caso de luvas, o seu uso não exime o manipulador da obrigação de lavar as mãos cuidadosamente. Então, nós temos dois itens aí, né, que chamam a atenção para um lavatório, para um local de lavar as mãos, para uma instalação para lavar as mãos ali na área de produção. Então, é disso que nós vamos falar. Neste contexto, Paulinha, a primeira pergunta para você, que são duas perguntas, porque você mesma agrupou para mim, né? Porque você é diretora desse programa. Exatamente, eu estou de entrevistadora hoje, mas na verdade eu sou estagiária. Então a Paulinha agrupa para mim as perguntas e bota aqui no meu bloquinho de notas, né? Tem duas perguntas que foram feitas. A primeira é: na área de produção, é necessário ter lavatório para lavagem das mãos? Qual a distância para isso? E aí a outra pergunta foi: pode ter lavatório na área de produção? E aí, Paulinha, explica pra gente aí se tem distância, se é necessário, se pode ter, como que funciona isso aí? Vou explicar. E eu vou ficar aqui, ó, suave na nave. Então, gente, na IN 04, vocês viram aí, né, que a Júlia leu, fala, né, que o colaborador, ele precisa lavar as mãos cuidadosamente, independente se ele usa luva ou não, né? Então, para que isso aconteça, né, para que ele lave as mãos, ele precisa de ter um local para ele lavar as mãos, né? Então, para a gente, né, exigir, colocar uma regra para o colaborador de que ele precisa lavar as mãos antes de entrar na área de produção, que ele precisa lavar a mão antes de manipular os produtos, depois de fumar, a gente precisa de dar as condições necessárias para que ele cumpra essa regra que a gente colocou para ele, né? Então, por isso, a gente precisa, sim, ter um lavatório que atenda à produção, né? Então, a pergunta era se era necessário ter um lavatório, né, para lavagem das mãos. Então, sim, é necessário ter um lavatório para lavagem das mãos que atenda à produção. Sobre a distância, não tem uma distância certa, né, que seja uma distância obrigatória, que seja regulamentada pela IN 04 do lavatório. O que ele tem que fazer é atender à produção, tá? Em fábricas, em muitas fábricas, é comum esse laboratório ficar dentro da fábrica, tá? E não tem problema nenhum ele estar dentro da fábrica. Inclusive, isso acontece em várias fábricas. Desde que ele tenha lá todos os materiais, os utensílios que são necessários, que é a pia de fechamento no manual, os dispositivos de papel toalha e de sabonete líquido, lixeira de acionamento por pedal e cartaz com orientação de lavagem das mãos. Então, não tem uma distância certa. Não só pode, como deve ter um lavatório que atenda a produção, tá? Ele pode ficar dentro da fábrica? Pode, não tem nenhum problema. Mas não é a forma que a gente mais gosta de posicionar esse lavatório, tá? A não ser que ele seja todo fechadinho e como se fosse um gabinete sanitário, que a gente chama de gabinete sanitário, tá? Qual que é o problema quando o lavatório está dentro da área de produção? A área de produção é uma área que tem muita formação de pó, né? Tem muita poeira em suspensão. Então, a área de produção gera muito pó. A gente tem um lavatório, que é uma área úmida, que tem água. Os colaboradores vão lá, lavar a mão, querendo ou não, espirra água. Então, você junta pó com água. Então, vira uma lambança, literalmente. Então, é por isso que a gente não gosta de colocar o lavatório dentro da área de produção, tá? A gente prefere colocar ele do lado de fora, bem próximo à entrada de funcionários, né? Assim, se possível, do ladinho mesmo da entrada de funcionários, tá? E aí a gente, como a Júlia falou, a gente gosta de chamar isso de barreira sanitária, porque a gente gosta de aproveitar e colocar o bebedouro lá para os funcionários poderem beber água, para ficar mais fácil o deslocamento dos funcionários, eles não precisarem ir uma distância muito longa para beber água. Então, a gente gosta de colocar já um bebedouro ali e a gente aproveita, né, e coloca uma pia para lavagem de utensílios, que também é obrigatório. Então, já que está puxando água para esse local, a gente gosta de já colocar tudo ali, tá? E aí é isso que a gente chama de barreira sanitária. O lavatório para a higienização das mãos, o bebedouro e a pia de higienização de utensílios, tá? Mas isso não é obrigatório, tá, gente? A gente não é proibido colocar o lavatório dentro da área produtiva, tá? E não é obrigatório
colocar ele do lado de fora, tá? Você pode colocar no local que for mais fácil. Se o lavatório tá dentro da área de produção, você não precisa quebrar tudo e colocar ele do lado de fora, tá? Então, tem essas duas opções. Então, você precisa sim ter um lavatório que atenda a área produtiva. Ele pode ser colocado dentro da fábrica ou do lado de fora, e não tem distância, né? Desde que ele atenda a área produtiva. E você falou uma coisa interessante, né, Paulinha? Porque é isso mesmo, é água com pó e por isso, às vezes, essa pia, quando tá dentro da fábrica, acaba ficando muito suja. E já teve um episódio que a gente acompanhou também de um lavatório dentro de fábrica que foi fazer uma manutenção e aí espirra água para tudo quanto é lado. Então, assim, é mais por uma precaução mesmo. E a barreira sanitária que a Paulinha comentou, a gente chama de barreira sanitária porque obrigatoriamente o colaborador precisa passar por ela para entrar na fábrica. Então, ali antes de entrar, ele já lava as mãos e se ele precisar lá dentro por algum motivo lavar as mãos, ele volta nessa barreira e higienizar as mãos corretamente, né, Paulinha? Uhum. Sem precisar ficar se deslocando o tempo todo para o vestiário, para o banheiro, né? Que já tem uma distância maior. A Júlia que perguntou no Instagram se é necessário colocar a barreira. Você precisa de ter um lavatório que atenda a área produtiva para lavar as mãos. Então, se ele é do lado de fora ou do lado de dentro, não tem problema, né? Você pode escolher o que vai funcionar melhor na sua fábrica. Mas você precisa, sim, de ter um lavatório que atenda a área produtiva. Exato. Então, Paulinha, a segunda pergunta que você colocou no meu bloquinho de notas e que você também agrupou, porque são duas perguntas juntas, né? Na verdade, alguém fez uma pergunta, outra pessoa fez uma pergunta e você achou que elas se pareciam e elas realmente se parecem. Tá escrito aqui. Estou falando que hoje eu tô suave na nave, gente. Paulinha só copiou as perguntas aqui para mim, me mandou, tá tudo organizado. Saí do lerê sexta-feira, né, gente? Pelo menos na sexta, vamos lá. Em quais locais ela pode ser construída na fábrica, no caso a barreira ou o lavatório? E a outra pergunta é: qual o local ideal para um lavatório? Há um setor onde seja proibido implantar o lavatório? Então, não tem um local específico, né? E não tem um local proibido também, tá? Ela tem que atender à produção, como eu já falei. Então, assim, a questão é que, às vezes, normalmente o vestiário ele está distante da produção. Então, se durante a manipulação dos produtos o funcionário precisa lavar a mão e ele tem que se deslocar até o vestiário, ele tem que caminhar muito e perde um tempo nesse trajeto. Então, por isso que a gente coloca um lavatório próximo da área produtiva, tá? Então, assim, não tem um local proibido, não tem um local ideal, tem que ser próximo da área produtiva, tá? Eu já falei, a gente gosta muito e prefere que ele seja colocado do lado de fora, tá? Perto da entrada de funcionários, porque ele já passa por ali antes de entrar na fábrica, ele já lava a mão. Além do que lá fica menos sujo e é mais fácil manter essa área limpa, tá? Ele pode ser colocado também, como eu falei, dentro da área produtiva. E aí, nesse caso, a gente indica que ele seja fechado como um gabinete sanitário para manter essa área mais limpa, ter menos pó e ficar mais fácil manter o local limpo, tá? Mas, como eu falei, o local que a gente mais gosta é do lado de fora. Então, se você ainda está construindo, está reformando sua fábrica, ainda não posicionou e está pensando aonde colocar esse lavatório, eu sugiro que você coloque do lado de fora, perto da entrada de funcionários, tá? Imediatamente antes da entrada, né? Imediatamente antes. Então, você tem a porta do ladinho, antes dele entrar, você já coloca ali o lavatório, a barreira sanitária. E agora a gente também tem falado muito de higiene pessoal, lavar as mãos. Então, quanto mais você facilitar isso, melhor para a saúde de todos, né? Inclusive. Então, Paulinha, a gente vai para a terceira pergunta. Aqui na fábrica estamos em reforma porque o MAPA exigiu um lavatório na área de produção. Pergunta: como deve ser esse lavatório? Fico pensando na lambança que vai ser, porque aí já vamos um lavatório já fazemos um lavatório nos conformes. Imagino que seja. Eu até lembro dessa pergunta da Dani, que ela colocou várias caixinhas. E falou que ia estar ligadinha na live. Espero que você esteja aí agora assistindo e aproveitando. Obrigada, viu, Dani? Tá vendo aí, né, gente? O Ministério exigiu o lavatório para ela, então fiquem atentos.
É. Então, realmente fica uma lambança quando ele é dentro da área produtiva. Por causa disso, é muita formação de pó, o lavatório é úmido, aí junta poeira com a umidade, fica realmente uma bagunça. Costuma ficar muito sujo, a não ser que você tem alguém ali limpando o tempo todo, né? E normalmente, quando o lavatório está dentro da fábrica, é isso que tem que ser feito, aumentar a frequência de limpeza, intensificar a limpeza desse local para manter lá limpo, porque senão vai realmente virar uma lambança, tá? E aí é por isso que a gente indica, mais uma vez falando, colocar esse lavatório do lado de fora, do ladinho da entrada de funcionários, tá? Porque com isso a gente consegue manter ele limpo, né? É mais fácil manter o lavatório limpo e a gente continua atendendo a produção, porque ele tá do ladinho da entrada, tá? Mas se você já tá fazendo do lado de dentro e já começou a reforma, não precisa sair quebrando tudo e arrancando pia, azulejo. Azulejo, eu não sei em qual etapa da sua reforma que você tá aí. Então, não precisa sair quebrando, arrancando pia. Eu não sei exatamente em qual fase da sua reforma que você tá aí, tá? Caso, né, você já tá fazendo ele aí do lado de dentro da fábrica e não vai quebrar, não quer quebrar, e eu até acho que você não deve quebrar, tá? Que eu acho que você deve fazer? Azulejar a parede onde está esse lavatório para facilitar a limpeza, tá? Ficar bem atenta à questão da drenagem do piso nessa área, se tem ralo, porque precisa usar água para fazer a limpeza desse lavatório. Então, ficar atenta à drenagem do piso, se tem como escoar essa água, se tem ralo, tá? Porque muitas vezes as pessoas fazem lavatório e esquece que precisa... Oi? Desculpa, Paulinha. Eu levei um susto. Ai, desculpa. Acho que é porque tá no meu ouvido, né? Então Não, e é porque eu acho que é o seguinte, a Nossa Senhora das Lives me deu uma abandonada aqui, porque meu Instagram tá no Wi-Fi, né? E o YouTube tá no cabo. E aí eu acho que eu fiquei muda pra você. E aí, de repente, eu te dei um berrão e aí você assustou. Pode ser. Você tava muito compenetrada, muito assim, concentrada. Mas isso é legal que a Paulinha tá falando, gente, que às vezes as pessoas fazem lavatório e esquecem dessa parte da drenagem da água mesmo, né? Uhum. A gente já viu, por exemplo, pia para higienização de utensílios ser feita e esquecer da drenagem da água, né? Tipo, tem que ficar atenta a encanar essa água aí, porque a gente já falou muitas vezes que a água é um dos elementos facilitadores para as pragas, não é isso? Se o seu lavatório está dentro da área, né, de produção já, lembra, né? Azulejar para facilitar a limpeza, verificar a drenagem do piso, fechar ele fazendo um gabinete sanitário. Lembrando também que você precisa de pensar na ventilação desse lugar, tá? Então, é importante estar atenta a isso. Aí, nesse link aí, tem uma foto de um gabinete sanitário, que dá para você pegar ver como é que é, as ideias. E é independente se o lavatório está do lado de dentro da fábrica ou se está do lado de fora, como uma barreira sanitária, o que tem que ter no lavatório? A torneira de fechamento automático, lixeira de acionamento por pedal e revestida com saco, tá? Dispositivo para papel toalha e para sabonete líquido e o cartaz com orientação de lavagem das mãos, tá? Então, isso é o que você precisa ter no seu lavatório e aí esteja atenta. Muito importante a questão da drenagem, se ele for do lado de dentro da fábrica, tá? Pensar no escoamento, colocar um ralo de forma que você consiga escoar essa água. E a quarta pergunta da noite é: como evitar a lama na pia por conta do pó em suspensão na área fabril, Paulinha? Então, pó e água sempre vai resultar em lama mesmo, né? Então, como eu falei, isso é muito comum quando o lavatório é dentro da área de produção. O que você pode fazer para evitar? É fechar esse lavatório, tá? Para que ele fique como um gabinete sanitário e aí você vai diminuir a quantidade de poeira que entra lá. Vai ser mais fácil manter esse lavatório limpo, tá? Então, para evitar, a melhor forma é fechar mesmo esse lavatório. Eu não conheço a sua estrutura. Se não for possível fechar esse lavatório, né, como um gabinete sanitário,
você vai ter que intensificar a limpeza dessa área para não ficar acumulando poeira e água lá e verificar se você consegue ter uma boa drenagem da água lá, porque pode ser que não tenha um ralo perto, você não esteja conseguindo eliminar essa água de uma forma fácil e secar bem essa área do lavatório, e aí por isso está tendo muita lama. Muito bem, Paulinha. E em relação ao lavatório dentro da fábrica, que possui apenas uma pia, é correto? Posso deixar? Ele é revestido de cerâmica, um quadradinho com uma pia. Muito comum isso, inclusive. Muito. E tá super certo. Você tem um lavatório que atende a área da fábrica, tá? A área produtiva. Então, tá super certo. Só confere se você tem aí tudo que precisa, né? Além da pia. O sabonete líquido, papel toalha, a lixeira, né? O cartaz com orientação de lavagem das mãos e a torneira, verifica se ela é de fechamento não manual, tá? Só para lembrar, gente, não tem problema, tá? Não é proibido colocar o lavatório dentro da área produtiva, tá? Não tem problema nenhum. A única coisa que você vai ter que ter mais cuidado com esse lavatório é com a limpeza, porque realmente ele vai ficar mais sujo e você vai precisar limpar mais e intensificar aí esses procedimentos de limpeza desse lavatório. Inclusive, na realidade, é muito comum o lavatório dentro da área produtiva por causa da forma que a IN04 coloca. A gente trouxe a barreira sanitária porque quem já escutou nossa história sabe que a gente veio aí de entreposto de ovos, frigorífico de aves e suínos, entreposto de pescado. Hoje a gente já atende 100% fábrica de alimentos para animais, mas lá nos nossos primórdios, no comecinho da empresa, em 2009, foram esses clientes que a gente começou a trabalhar com boas práticas. Então, a gente trouxe a ideia da barreira sanitária para a fábrica de ração a partir desse local. E a gente viu que funcionava muito melhor, porque o lavatório, a pia dentro da área da produção mesmo, é uma coisa complicada, tá, gente? Mas é o que a Paulinha falou, não é errado. E aí, se tiver muito sujo, tiver pó, você vai ter que ver da onde é a origem desse pó e trabalhar com o mínimo de pó em suspensão possível, né? Dar uma revisada nos seus equipamentos, enfim, ver da onde que está vindo essa situação e manter o seu lavatório sempre limpo, tá? Mas em fábrica de alimentos para animais isso é muito comum e a gente viu isso muito quando a gente começou a trabalhar. E aí a gente trouxe a ideia da barreira sanitária dessas outras empresas. Nem se fala de barreira sanitária em fábrica de alimentos para animais, fala de lavatório. A gente chama de barreira sanitária porque era exatamente antes da entrada dos colaboradores na fábrica, num projeto novo, é assim que a gente posiciona. Ou então a gente faz o gabinete sanitário, que, ou seja, o colaborador entra, passa pelo gabinete e vai para a área produtiva. Ele é fechadinho, né? Quando ele está para dentro da fábrica, tá bom? Então, isso é importante a gente falar, né, Paulinha? Que a gente trouxe isso aí de outros programas que a gente aprendeu e quem veio de outras áreas já viu isso também com muita tranquilidade e por isso que a gente fala. Mas o lavatório dentro da área tá ok, só tem que ficar atento porque você tem um monte de desvantagem também, tá? A sexta pergunta é: a barreira sanitária pode ser dentro da área da produção ou deve ser obrigatoriamente bem próxima à porta de entrada e saída de funcionários? Pode ser dentro da área, tá, gente? Não fala que ela tem que ser obrigatoriamente do lado de fora, não tem escrito isso, né? E é justamente a Júlia que costuma falar isso, assim, que as legislações, elas não coloca esse tipo de obrigatoriedade, né? Igual eu falo, tem que ter um lavatório que atenda a produção. Justamente para você ter a possibilidade de ver qual a melhor forma de adequar isso para a sua fábrica, né? Então, é bom isso. Então, ela não precisa ser do lado de fora e ela não é obrigatoriamente do lado de dentro, desde que ela atenda a produção. Então, se você quiser colocar dentro da área de produção, pode colocar. Se você não tiver um local para colocar ela do lado de fora, né? A gente tem fábricas que não tem área externa, né? É um galpão, então, né? É um galpão, então precisa ser dentro da área produtiva. E aí, essa ideia do gabinete sanitário é muito boa, porque você fecha o lavatório ali e ele vai ser mantido limpo, né? Então, não precisa colocar do lado de fora obrigatoriamente, tá? Não tem problema nenhum colocar do lado de dentro, você tem que ter um lavatório, seja ele do lado de fora ou do lado de dentro. Exato. E aí, Paulinha, tem uma sétima pergunta que fala o seguinte: qual tipo de torneira é permitido? Apenas com pedal ou outro tipo? Tá. A torneira pode ser ela tem que ser de fechamento não manual.
Mas pode ser aquela simples de pressão que você aperta, né? E ela fecha automaticamente. Não precisa ser de pedal, não precisa ser aquela de joelho também, né? Pode ser a do modelo mais simples de pressão que você aperta, a água sai e ela fecha automaticamente. Exato, porque o fechamento dela é não manual, né? Mas o acionamento pode ser. Então, Pode por ser. isso, essa de pressão é aceita em fábricas de alimentos para animais. Sim. E na 8ª pergunta tem falando aqui, na legislação fala que todos os locais para lavagem das mãos é necessário informativo de como lavar as mãos. É necessário ter na área administrativa também ou somente nas áreas de manipulação? Exemplo, oficina mecânica, vestiários da produção. E aí, Paulinha, você deixou um clipping para mim, porque você é muito fofa, falando o seguinte, no item 4.3.17, todos os locais destinados à lavagem das mãos devem conter avisos sobre os procedimentos para a correta lavagem ou higienização das mãos. E antes de você responder isso, eu queria que depois que você respondesse, você colocasse o link lá do nosso 5 para 1, que tem um cartaz para a higienização das mãos, que é um cartaz que a gente fez muito lindo, que você pode baixar, editar, imprimir ele na forma de adesivo, de plaquinha de PVC, imprimir na impressora colorida e plastificar, e colocar esse cartaz em todas as áreas que a Paulinha vai explicar o motivo. Não é isso, Paulinha? Vou explicar. Isso aí. Precisa, sim, né? A IN pede que todos os locais que são usados para lavagem das mãos tem que ter esses avisos com os procedimentos para higienizar a mão de forma correta, tá? Então, coloque esse cartaz em todas as pias, né, de higienização das mãos que tiver dentro do perímetro da sua fábrica. Lavatório, vestiário, se você tiver um banheiro na oficina mecânica, também coloca. Na área administrativa, coloca também, tá? Porque é uma coisa muito simples de atender na legislação, né? Como a Júlia falou, a gente tem aí um modelo de cartazinho, que eu vou colocar o link aqui para vocês, que é super simples, né, de fazer. Você pode imprimir na sua fábrica mesmo, na impressora colorida, plastificar e colocar lá. Então, é super simples de atender, isso que a IN 04 pede. Então, eu sugiro sim que você coloque em todas as pias que tiver dentro do perímetro da sua fábrica, inclusive as pias da área administrativa. A porta de acesso da barreira sanitária, acesso à fábrica. Então, pelo que eu entendi, a barreira sanitária está do lado de fora e deve ser a porta que acessa a fábrica quando você passa pela barreira e entra na fábrica. Precisa de mola para fechar automaticamente? Então, as portas, né, externas da fábrica, que dão acesso ao lado externo, elas precisam ser mantidas fechadas, né? Não obrigatoriamente o fechamento, as portas têm que ter esse fechamento com mola, tá? Desde que ela fique sempre fechada. O que a gente percebe? Essas portas não ficam fechadas, né? Não ficam abertas, não ficam fechadas normalmente. Então, a gente indica colocar assim essas molas, porque o funcionário passa e a porta fecha, tá? Porque elas precisam ser mantidas fechadas. E aí você não precisa ficar o tempo todo, fecha a porta. Você o funcionário passou, deixar a porta aberta, você volta e fala, tem que fechar a porta. Então, assim, a gente gosta de colocar essas molas, né, de fechamento automático da porta para facilitar e garantir que essa porta vai estar sempre fechada, tá? Então, a gente indica, sim, que você coloque essa mola, porque você vai garantir que a porta vai estar sempre fechada. E aí, Paulinha, tiveram 2 perguntas que foram feitas aqui, que eu consegui anotar. A primeira é se é necessário ter um lava-pé para a fábrica de ração. E a gente até já tivemos a pergunta de lava-botas, né, também. Então, foi a primeira pergunta que foi feita. Então, gente, não precisa... O que acontece? Normalmente, o calçado que os colaboradores usam é aquela bota de segurança, o calçado de segurança. Não é aquela bota... Como é que chama aquela bota branca de plástico? Aquela bota branca, tipo 7 léguas, só que... Tipo 7 léguas. Léguas. Então, 7 léguas. Não é aquela bota que é usada em laticínio, frigorífico. Então, assim, a gente não coloca normalmente esse lava-botas antes de entrar, até mesmo porque tem muito pó, né? A gente já viu aqui que pó e umidade... E não vai secar o calçado, né? Não vai secar. E aí você vai entrar com
esse calçado molhado dentro da fábrica, que tem poeira, e aí vai virar uma lambança. Então, não precisa colocar, e eu até acho que você não deva colocar isso na entrada da fábrica, porque eu acho que vai dar uma piorada na situação. É porque na barreira sanitária de frigorífico, laticínio tem, né? Porque são essas botas brancas mesmo, e tem um lava-botas, que às vezes ou é aquele automático que você coloca e ele vai lavando, e tem produto, e tem água, tudo direitinho. Você primeiro passa lá, vem um produto químico, né? E depois você passa em outro e vem enxaguando. E às vezes até o manual mesmo, que você vai ter uma escova, que você vai lá e passa o sabão, passa o produto químico que for, e lava a sua bota e depois enxágua. Então, para a fábrica de ração não é assim que funciona. Lembrando que calçado de segurança você usa somente na fábrica, né? Igual ao uniforme. Então, tem que ficar atento a isso também. E então não vai ter o lava-botas ou lava-pés. E a declividade do piso, perguntou qual que é o percentual de declividade do piso da barreira sanitária. Não é falado nada sobre isso na IN04, e aí você pode olhar com seu mestre de obras, né, seu engenheiro, a pessoa que fizer o projeto ou que construir, para ter uma declividade que realmente na hora que você lave aquele lugar ali, realmente escorra a água, porque, né, eu falo, gente, as pessoas fazem piso todos os dias, mas eles muitas vezes não se pensa muito nessa drenagem, né? Às vezes você lava assim, você faz uma piscina no lugar. Então, ficar muito atento a isso também. Opa, voltamos aqui ainda na quarta-feira de cinzas, no final da aula, para te perguntar: você gostou dessa aula? Gostou de saber como que tem que ser o lavatório? E aí, Paulinha, gostou? Eu gostei. Então tá bom. E é claro que a gente também preparou um resumo para você não sentir falta do nosso fechamento tradicional aqui das aulas de quarta-feira e nem a Paulinha puxar minha orelha, porque eu não sei se vocês sabem, mas ela é a minha diretora. E se eu não cumpro o combinado... minha profissão como diretora começou no BPF no ar. Exatamente, Paulinha. Foi lá que você realmente progrediu na carreira, né? Foi. Verdade. Estagiária para diretora. E eu virei estagiária, menor aprendiz, no caso. Eu regredi na carreira. Mas vamos lá, vamos para o nosso tradicional resumo. Nós ensinamos fábricas de alimentos para animais a ficarem no risco regulatório 0 após o registro. E para ficar no risco regulatório 0, você precisa ter os 4 quadrantes muito desenvolvidos e fortes na sua fábrica. E o primeiro quadrante, aquele lá, é o das instalações e equipamentos que ajudam. E é sobre ele que foi esse segundo episódio da segunda temporada do BPF no Ar. E nessa consultoria gratuita online, nós respondemos as perguntas que recebemos sobre o lavatório das mãos. E algumas dessas perguntas foram: na área de produção, é necessário ter lavatório para lavagem das mãos? Qual a distância para isso? Qual o local ideal para o lavatório? Há um setor onde seja proibido implantar o lavatório? Aqui na fábrica estamos em reforma, porque o mapa exigiu um lavatório na área de produção. Pergunta: como deve ser esse lavatório? Fico pensando na lambança que vai ser, porque aí já vamos um lavatório nos não conformes. Como evitar a lama na pia por conta do pó em suspensão na área fabril? Isso aí. Muito comum. Ô lama! Em relação ao lavatório dentro da fábrica, ele possui apenas uma pia. É correto? Posso deixar? Ele é revestido de cerâmica, um quadradinho com uma pia. A barreira sanitária pode ser dentro da área de produção ou deve ser obrigatoriamente bem próxima à porta de entrada e saída de funcionários? Qual tipo de torneira é permitido? Apenas com pedal ou outro tipo? Na legislação, fala que todos os locais para lavagem das mãos é necessário informativo de como lavar as mãos. É necessário ter na área administrativa também ou somente nas áreas de manipulação? A porta de acesso da barreira sanitária, acesso à fábrica, precisa ser de mola para fechar automaticamente? E nós respondemos todas essas perguntas. E eu vou colocar no link aqui do vídeo, quem vai colocar é você, Paulinha, a aula que a gente tem sobre lavatório, aqui no nosso canal do YouTube. Nós temos. E nós temos também no nosso 5 para 1 um gabinete sanitário lindinho de uma fábrica de um cliente nosso, que é maravilhoso. E nessa aula a gente falou sobre gabinete sanitário, vale muito a pena você entrar no 5 para 1. E sabe por que vale a pena você entrar no 5 para 1?
Porque na quarta passada, a gente te contou que nós vamos mudar a nossa programação de quarta às 4 horas da tarde. Não foi isso, Paulinha? Vai continuar quarta, 4 horas da tarde. Exato, encontro marcado, e daqui a gente não sai desse horário nem desse dia. Só que a gente vai alternar 2 programas que a gente tem, não é isso? Isso aí. A gente vai fazer um Inspira numa quarta e um BPF no ar na outra quarta. A Paulinha explicou o que é BPF no ar. Paulinha, explica agora o que é um Inspira. O Inspira é o nosso programa em que a gente ilustra, desenha, traduz em cores e em sons a legislação para você, porque a gente não quer que ninguém pire com a IN, né? A gente quer que todo mundo se inspire e é por isso que ele se chama Inspira. Exato, e a gente adora esse programa e a gente vai continuar fazendo. Só que a gente vai fazer ele a cada 15 dias, que é aquela nossa aula que a gente traz um tema aqui e explica tudo. Alternando a cada 15 dias, também vamos colocar quem? O BPF no ar. E o BPF no ar vai ser uma sala de consultoria em que nós vamos abrir e que você vai chegar e vai perguntar o que você quiser saber sobre qualquer coisa. É isso mesmo. E como que você vai entrar nessa sala de consultoria? Por onde que nós vamos passar o link para a sala de consultoria, Paulinha? Pelo 5 para 1. O 5 para 1 é o nosso canal no Telegram. Um canal que você entra no Telegram é igual ao WhatsApp, mas é muito melhor. Se você não conhece, entre, porque você está perdendo um aplicativo top aí e Muito gratuito. Entra no Telegram, ninguém sabe que você está lá. Nós já temos mais de 1000 pessoas inscritas. E na quarta-feira, 12h55, a gente passa o link desta sala, tá bom? Para você entrar às 4 horas da tarde e vir aqui fazer sua pergunta. Lembrando que o Zoom, né, é um programa que nós temos, nós pagamos por ele. Você entra e você pode perguntar de 3 formas. Assim, ao vivo, com a sua câmera ligada e o seu microfone, que pode ser inclusive o seu fone de ouvido, do seu celular, enfim. Ou sem microfone, que pode ser o próprio som do computador ou do celular. Você pode não ligar a câmera e perguntar só pelo microfone, ou você pode só perguntar pelo chat, sem ligar a câmera, sem ligar o microfone. Ou seja, você pode vir do jeito que você quiser e perguntar do jeito que você quiser, porque o objetivo aqui não é constranger ninguém, não é isso, Paulinha? O objetivo é o quê? Compartilhar informação, enriquecer os nossos conteúdos gratuitos, respondendo as perguntas que vocês querem saber aí no dia a dia. Então, entra no 5 para 1, vai estar aqui na descrição deste vídeo o link para o 5 para 1. Entra, porque essas salas vão ser sensacionais e toda vez que você perde uma consultoria gratuita de qualidade, o que acontece, Paulinha? 3 anjos choram. Exato, o anjo e nós duas que somos anjas também. Ó, um grande beijo para você. Que bom, espero que você tenha aproveitado seu carnaval, descansado bastante. E amanhã nós estamos juntos ou juntas no BPF no Boteco. Isso aí. Porque quinta-feira, às 5h59, é o dia de quê? De tomar cerveja e falar de BPF e responder suas perguntas também. Um grande beijo e até amanhã. Tchau!